Olá pessoal, muito bom dia, Sandra Luz aqui com vocês, sejam bem-vindos ao canal da Escola do Conhecimento. E hoje, mais uma vez, vamos conversar. Hoje eu estou só no pique de conversar, amanheceu o dia, ontem começamos o Salmo 91, vamos dar prosseguimento, né? Porque a gente tinha feito uma sequência de 91 dias de Salmo 91, damos uma parada, recomeçamos 91 dias de Salmo 91 e quando chegamos em 35 dias de Salmo, houve um stop, e aí aquilo, orai e vigiai, orai e vigiai, vamos lá, a gente não pode parar não. Então Deus está dizendo, não para, que a coisa é assim, ó. Vamos conversar, ó o barulho, é assim. E aí a gente vai nas interferências da vida para frente, né? Segue em frente, mesmo que venha as interferências, você vai lá, não permite. Deus disse pra gente agora, não para, vai em frente, segue em frente. Tá com barulho? Bora com barulho. Mas sério, gente, esse incômodo de barulho não estava previsto no meu vídeo, tá tudo certo. Acho que vocês estão escutando, né? Então vamos lá, eu tenho um assunto que eu acho interessante. Hoje acordei, despertei, já fiz minhas orações e tudo mais, mas me veio. Primeiro a gente vai falar sobre questões de lembranças, né? Eu vou falar um pouco de lembranças, mas as lembranças, estou aqui sentada no divã. E aí eu disse, eu acho que eu vou chamar esse quadro de No Divã com a Sam, porque e quem está no divã sou eu. Mas vamos lá, eu fazendo minha própria terapia, né? E aí eu tive com as amigas muito queridas, por sinal uma delas psicólogas, né? Assim, uma psicóloga uma profissional top. E ela estava falando sobre, sobre o conto-terapia, né? Falando sobre a questão de conto-terapia. E ela traz a história da Chapeuzinho Vermelho, né? Só que é Chapeuzinho Vermelho sobre um outro ângulo, né? Que aí não vale a pena falar sobre o ângulo, mas sobre um outro ângulo. E é interessante que isso ficou, sabe? Porque eu sou do tempo, vamos lá, da minha história, vou voltar aqui para pegar minha linha do tempo aqui, puxar ela para o meu tempo de menina, né? Então, e muitos também tiveram o mesmo história minha, com certeza, de que existiam muitos contos, né? É claro que a gente sabe que tentaram implantar nas nossas mentes histórias como canções tipo boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta, né? Boi da cara preta, pega essa criança. Então a gente foi implantado também um medo desde criança, né? No inconsciente, né? Que o Jung, né? O psicanalista Jung fala, o inconsciente, e o inconsciente coletivo. Então nós, crianças, também tivemos implantes, né? De consequências de ouvir coisas que falavam, de certa forma, subliminarmente, sobre coisas que não eram legais, né? Mas, no meu tempo de criança, existiam alguns livros muito legais. Por exemplo, tem um livro que eu amei e estou trazendo para vocês, não sei se vocês conheceram, se as crianças de vocês conhecem, tiveram acesso, né? Que é O Menino do Dedo Verde. Pense num livro lindo, O Menino do Dedo Verde. Ele ficou na minha mente. E O Menino do Dedo Verde, onde ele coloca, era um livrinho branco com ilustrações verdes. Eram bem simples as ilustrações. E cada capítulo tinha uma ilustração. E o Menino do Dedo Verde era um menino onde tudo que ele colocava o dedo virava verde. Olha que lindo. Qualquer lugar que ele tivesse. Eu lembro que tem uma cena assim que eu lembro que ele estava no hospital, adoeceu, estava no hospital, ou se chegou no hospital, não lembro, mas qualquer dia a gente pega esse livro, eu vou localizar, descobrir onde é que tem pra gente falar sobre ele. E aí ele colocava o dedinho ali e tudo virava verde. Então, olha a simbologia. É uma criança onde se permitia, né, visualizar novas possibilidades a partir da natureza, né? Moldar uma nova natureza nos seres, que eram normalmente seres que eram amargurados,
E aí ele trazia aquele dedinho dele e tudo se transformava. Então, um conto lindíssimo. O Pequeno Príncipe também nos traz um conto lindíssimo, né? Que é também, que aí é a história do o autor. Ele se vê como criança, né? Ele senta ali naquele mundo e ele faz uma viagem, né? Por mundos, encontrando pessoas com universos diversos, pessoas grosseiras, pessoas que não acreditam mais nas coisas, uma série de situações onde ele vai trafegando naquele mundo. Ele encontra uma raposa, né? Também, que a raposa era arisca e não acreditava em amizades, e de repente ele cativa. Então, também é uma história ou conto que nos traz esse poder da mudança, do desenvolvimento humano, de sermos mais humanos, né? Um outro conto é a Poliana. A Poliana também era uma menina incrível, que amargurada desde pequena, que ela era uma menina sofredora, com motivos para ser amargurada, mas ela se transforma internamente, ela usa o poder do inconsciente, né, que a transforma, e ela vai para o inconsciente e diz: meu eu superior, né, vamos dizer assim, vem meu eu, vem comigo, e muda a minha história. E a história é mudada com positividade, tudo ela via positividade, tanto que hoje ainda se diz assim, quando uma pessoa é muito positiva, e até inventam a história de que a pessoa é positiva demais, aquela coisa assim, né? E aí vem essa história de positividade alérgica, sei lá, alguma coisa assim, nesse sentido, né? Então, mas aí disse a Poliana: ah, você é positiva demais. Síndrome de Poliana. Não. Poliana está falando sobre o poder da mente, da possibilidade de transformação que nós temos capacidade. O Cristo Criador, traga o Cristo aqui agora, o Cristo Criador, o Deus Criador que nos criou, também nos diz: vós sois deuses. E a gente não precisa viver situações sempre de coisas ruins, porque, o universo está aqui na nossa mente. Aqui dentro está todo o universo. Tudo que a gente vê lá fora é fruto daquilo que a gente criou na nossa mente, que a gente acredita como sendo o certo. E aí, é representações simbólicas. E aí agora eu vou para o que eu queria falar, que se refere ao Chapeuzinho Vermelho. A maravilhosa Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho, eu lembro que eram uns livros coloridos, né? Com as capas, muitas vezes de capinha dura, muito bonitos, né? Então, que chegou o Brasil, né? Eram contos como o do irmão Grimm, né? E outros como a gente tem, Branca de Neve, Os Três Porquinhos. Eram livros lindos, coloridos, eu acho que eram vendidos de porta em porta muitas vezes, porque a gente não tinha tanta livraria, ainda não existia esse foco das livrarias, coisa antiga. Ao passado, regresso lá. Passado lindo, por sinal, que me transformou no que eu sou hoje. Então vamos lá. Chapeuzinho Vermelho, dentro do que eu aprendi, qual é a história? Era uma menina que a mãe deu a ela um chapeuzinho, fez para ela um gorrinho, tipo uma capinha vermelha. E como ela amava aquela capinha e saía para todo canto com aquela capinha, era chamada de Chapeuzinho Vermelho, né? A menina Chapeuzinho Vermelho. E um dia a mãe disse: vai levar uns docinhos, não sei se era doce, uma cestinha para casa da tua avó, né? Que mora numa área de mata, né? Uma área verde, uma floresta. Só que vai por esse caminho, segue esse caminho, que é o caminho que chega mais rápido, é o caminho certo, que você não vai encontrar nada que te dificulte no caminho, vai por esse. Só que menina sabe como é, né? Ela, ao invés de ir pelo caminho que a mãe indicou, ela entra por outros caminhos e se depara com um lobo, né? Naquele meu tempo, o lobo era lobo mesmo, era um bicho lobo. E aí, quando ela se depara com aquele lobo, o lobo,
na sua astúcia. Então, a figura do lobo como o astuto, né? Alguém perspicaz. Aí a gente vem para as simbologias. Então, a menina doce e inocente, o lobo perspicaz. A convence não lembro bem agora a conversa que ele tem com ela, que ele ou dá uma trilha para ela ir por outro caminho, que ele chega primeiro do que a menina na casa da avó, né? Ele vai, corre e chega primeiro. E chegando na casa da menina, da avó, parece que ele bate e diz, é Chapeuzinho, faz a voz de Chapeuzinho e entra e come a avó, né? Naquele tempo, o desenho era o lobo com barrigão que tinha comido a avó. E ele se deita numa cama, tá? Aí ele deita na cama. E ao deitar na cama, ele veste a roupinha da avó e fica esperando o Chapeuzinho. Quando o Chapeuzinho chega e bate na porta, aí ela entra, encontra a avó deitada, talvez fizesse muito tempo que ela não via a avó, e diz, vó, que olhos grandes, que nariz grande. E quando diz que boca grande, ele come a Chapeuzinho. Essa era a história. Vem, em seguida, chega o Salvador, nessa narrativa, que é o caçador, que mata o lobo, abre o lobo e retira a avó e Chapeuzinho, que se abraçam e saem felizes. E a história tem um enredo de final feliz. Aquela narrativa naquele momento, acredita-se, né, que era a questão do cuidado, seguir o que a mãe diz, né? Sempre seguir o que sua mãe diz, não se desvia daquilo que tua mãe fala. Então era uma forma de dizer, tua mãe está certa, faz o que tua mãe diz e não faz o errado, porque o errado pode acontecer coisas como essa, apesar que a história termina com um final feliz. Sempre era uma história, um enredo onde ele tem um final. E sempre, no meu período de crianças, finais eram felizes. Até as novelas também passaram um tempo que eram com esses enredos de final felizes. Só que aí, veja, a gente vai tendo uma mudança, né? Uma mudança comportamental. Começamos a ter... E aí o Jung, que é psicanalista, ele traz uma coisa muito interessante do inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo são várias mentes pensando ao mesmo tempo. Imagine, somos uma infinidade de seres pelo mundo todo e cada um pensa de uma forma. E essa forma, pensamento, que esse é um termo dado, vai assim... sabe? Fica num plano divino. E chega até você, chega até o outro, mas e também transforma. Ao mesmo tempo que chega no plano divino, se a gente for por esse caminho, mas se a gente for por um caminho mais materialista, vamos dizer, o que acontece? Todo mundo pensa de uma forma igual e às vezes equivocada, e de tanto pensar sobre aquilo, ontem uma amiga minha de Leusa disse, se torna verdade. A mentira se torna verdade. É verdade. Então, aí o que acontece? O que a gente traz aqui de conteúdo? Hoje, nessa renovação de uma vida, de começar a quebrar barreiras, vamos quebrar isso, vamos quebrar aquilo. O conto da música lá, do boi da cara preta, esse boi estava se referindo ao quê? Então já muda o enredo, né? O medo, estamos implantando medo. Então assim, a gente começou a ser um pouco mais... Quer abrir a caixa de Pandora, mas abriu exageradamente de forma a não discernir também. Porque quando a gente expõe muito o mal e quer falar mais sobre o mal, o que a gente está vivenciando? O que a gente está trazendo para a nossa realidade, né? Então, quando a gente pega a história da Chapeuzinho Vermelho e quer trazer para um tempo atual, contextualizando situações de comer sendo outra coisa, o lobo comeu o Chapeuzinho. Então, aí entra num outro esquema de comer, porque aí eu refleti ontem sobre isso. As mentes estão doentias.
Ah, não, mas é o que é a verdade, pura verdade, tarará, e é o que a gente está vendo, tarará. Mas a gente começa, as mentes pensantes criam formas de pensamentos que a gente, à medida que a gente está falando mais sobre aquilo, a gente está trazendo para a realidade. Então, quando a gente começa a dizer que aquele conto do Chapeuzinho é muito mais do que um conto infantil, que está ali embutido questões muito sérias e muito e fomentando uma visão da masculinidade como vamos lá, puxar essa masculinidade como um agressor. Sana, mas tem, porque a gente criou. Porque de tanta gente falar, a gente começa a alterar o sistema da vida. E aí eu paro aqui nesse ponto para dizer o que estamos criando, que realidade estamos criando para o nosso mundo. Como podemos transformar essa realidade? Essa é a melhor realidade? Mas a gente tem uma realidade que, mas era poliana total, era sonho. Mas será que a gente não pode pegar esse ponto da poliana, trazer para um ponto real, mas um ponto de expansão de consciência para mudança, para transformação? É isso. Deixa aí, joga a bola para vocês, para que vocês também possam fazer essa reflexão junto comigo. E se você tiver alguma ideia, só não me critique, por favor. Sem muitas críticas, né? Porque eu tô aqui de corpo aberto, tô sentada no divã, né? Tô me terapeuteando. Então, gratidão aí você por estar me escutando. Se teve paciência de chegar até o final do vídeo, gratidão. Eu sou Sandra Luz, Escola do Conhecimento, e vem comigo aqui sentar no divã sempre que possível. Beijo de luz.